fazer grande diferença, fazer criatividade, dizer o que faça sentido, que possa mudar para melhor o seu ambiente, o seu dia, a sua relação com o seu filho, a sua relação com o seu colega de trabalho. Tirar a competição de cena. A verdade é que eu acho que não existe competição sadia. Existe uma famosa recomendação de Peter Drucker, é pensar global, agir local. Eu acho que a gente está aqui reinventando esse conceito, que é o pensar local. Pode pensar global e agir local, acho que já passou esse tempo. Eu acho que a gente tem que pensar local. Quer dizer, na hora que a gente pensa local, a gente está dando um sentido, como você falou, né? Aí eu concordo que a massa crítica vem do local. Se nós formos 10 mil milhões, que nem diz meu amigo Osvaldo, se formos 10 mil milhões reproduzindo uma ideia, nós já estamos fazendo global, né? Então, fazer local e pensar local... E aí entra essa ideia do pensar pequeno, né? Porque toda mudança é feita partindo daqui. Exatamente. Daqui é o que a gente trabalha muito no Movimento Bandeirante. A gente proporciona para crianças, jovens e adolescentes liberdade, responsabilidade, criatividade e solidariedade. Quantos jovens, Bel? Hoje no Brasil, 1.500 atuantes, participantes diretos, mas a gente atinge um público muito grande, 10, 15 mil, porque o familiar ele está vivendo aquele modus vivendi também, está participando. Não é? Então, a criança ela acaba sendo um multiplicador automático, porque ele passa a agir daquela forma no dia a dia, não só quando ele está com o uniforme ou quando ele está numa reunião. A gente proporciona a ele a possibilidade de sentir e vivenciar essa experiência. Ele mesmo vai descobrir isso é legal ou isso não, ele mesmo vai conseguir entender quais são os limites, se é que eles existem, e por que eles são limites. Aí você consegue expandir a criatividade. Eu posso fazer diferente porque a criança não tem passado, não tem referência. Ela cria o novo automaticamente. Então eu posso na fazer verdade, diferente, não machucar ninguém. Esse caminho da criança modelar o adulto, isso a gente já conhece e já tem visto várias iniciativas onde o pessoal traz a criança para a escola de trânsito e a criança reensina o seu pai a se conduzir e assim por diante. Então esse caminho é muito Ou no carro ainda fica, pai, está fazendo isso errado, olha o farol. Fazendo isso errado. Muito bem, o Toshinha, só gostaria de, antes de a gente mudar um pouquinho o assunto, estamos presos a certos preceitos sem saber disso, é um paradoxo. O materialismo moderno tira das pessoas a necessidade de se sentirem responsáveis por suas vidas. Aqui colocado, aqui a colocação do Toshinha. E eu sinto isso na companhia, te provoco agora, Valdemar. Sim. Porque eu sou uma pensadora, tenho, graças ao bom Deus, um time espetacular, mas nós sentimos essa dificuldade. E um chamamento que eu teria é a sinceridade. Quanto nós podemos ser sinceros? O quanto o capitalismo e essa realidade invisível que o Toshinha traz à tona aí, nos impede, porque se tudo tem um interesse financeiro e a maneira do funcionamento das coisas está assim, como posso eu ser confiável, ser sincero, estar com o outro? Então, você como o tema, você no tema da missão maior do Brasil, da visão até mitológica do que nos leva adiante, que nos ajude, porque nós precisamos que as pessoas sejam mais sinceras, se sintam responsáveis. Nós lideramos jovens e líderes no Brasil todo e até fora daqui. Então nos ajude, porque nós precisamos de metáforas mais felizes para conseguir esse engajamento das pessoas. Eu acho que assim, uma pequena contribuição que eu tenho para colocar assim, nesse debate é o seguinte. Quer dizer, nós temos, na minha visão, uma grande quantidade de manifestações folclóricas e culturais, mas nós temos uma pobreza, vamos dizer assim, dentro de uma visão mitológica. Por que nós temos essa pobreza? Porque a gente, vamos dizer assim, simplesmente desconheceu toda uma história do nosso índio, das nossas tribos, não é? Quer dizer, então a mitologia que havia nessa terra anteriormente, a gente simplesmente matou, escravizou, etc. E os espanhóis também fizeram o mesmo lá com os incas, os maias, os astecas, etc. Então, há uma pobreza de mitologia. Quando você vai falar em mitologia, você vai ver, por exemplo, mitologia europeia, alemã, inglesa, você tem aí grandes pensadores, né? Você tem toda uma mitologia escandinávia que traz as figuras do Thor, etc. Tudo isso faz parte da cultura. A nossa mitologia, ela tá ainda não está reciclada, ela ainda está muito macunaíma, quer dizer, nós temos ainda uma mitologia macunaíma, que é o que o pessoal reclama de a gente achar que é cidadão de segunda classe, que
que é um pouco essa visão do Macunaíma. Então, eu acho que a gente tem que resgatar um bom caminho, é a gente entender que nós estamos numa terra fabulosa, poderosa, criativa, espontânea, maravilhosa, todo mundo gosta, adora vir para o Brasil, Madonna está aí, amando, além de fazer os seus shows, mas assim, essa é uma terra, entender um pouco isso, entender um pouquinho o que as pessoas falam da gente. A gente tem uma tendência, né, de não ouvir muito, é legal e tal, mas as pessoas, o Brasil realmente tem uma condição muito especial de se recolocar. Por outro lado, também tem um trabalho de casa a fazer, não pode simplesmente ficar vivendo de pagode, música, capoeira, mulata e samba, não é isso, quer dizer, isto é uma das manifestações. Então o que eu estou trazendo aqui nessa questão que a Cláudia está trazendo precisamos criar no nível do grupo que está aqui conosco e enfim, que interage conosco, esta nova mitologia. Eu até citava que eu esperava que isso fosse criado pelo Fernando Henrique. Infelizmente, ele não fez esse trabalho que eu esperava dele, de trazer esta nova mitologia para o Brasil, de um Brasil moderno. Não é daquele Brasil, porque agora aquela mitologia, digamos, do Brasil pré-descobrimento, ela podia ter evoluído, né? Podia ter se incorporado, ter se reinventado, etc. Mas acho que agora precisa se trabalhar essa nova mitologia. E essa nova mitologia tem que estar baseada em cima muito dos valores que a gente tem, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente é. E quando a gente acredita, vai firme, porque ali você tem força, não é isso, Vera? É exatamente isso. O Brasil tem uma natureza ímpar, maravilhosa em todos os aspectos, e essa é a maior força dele. E a mitologia brasileira é toda composta, como você falou do antigamente, pelos nativos. Quem é que morava aqui? Os indígenas. E como é que eles lidavam? Eles têm mitologia própria? Não vou dizer tinham, porque eles ainda têm. Sim. Ela só está escondida. E saber lidar com a natureza. Porque era uma mitologia que não havia a linguagem escrita, né? Então só no oral se perde muito. Fazer o paralelo é aquilo que o internauta falou. Já houve o casamento em algum momento? Se a gente voltar no tempo, como é que se passava informação muito antigamente? Era pela poesia, era pela arte, era pela música? Aquilo era um acontecimento, agregava as pessoas, e a essência daquela informação ou comunicação é que era considerada. Então houve sim o casamento, é possível. Quando a gente fala do ter, eu preciso ter tudo isso, puxa, se eu puder fazer o que eu tenho mais bonito, que aí a gente vai trabalhar a estética e ligada à ética. O certo, ele é bonito porque faz bem a quem está vendo, não porque eu quero ter o maior ou o melhor, não é? Sim. Eu acho que aí entra essa parte da referência. Todo repensar, tudo que está sendo dito, eu penso que tem a ver com uma mudança. Qual é a ideia inicial? Para a gente ter aí uma visão quântica, uma percepção melhor daqui para frente. Tendo em vista toda essa visão, eu acredito que mais e mais devemos, eu creio que seja um bom caminho esse, da pessoa ter um pouco mais de percepção e consciência sobre a sua própria condição de ser. Porque ter consciência significa estar presente. Estar presente significa romper um pouco algumas barreiras. Nós somos fruto de uma sociedade, de uma civilização greco-romana, cristã, ocidental, latino-americana, luso-brasileira, com dificuldades tremendas no processo educacional. Essa é a nossa realidade, um país violento, com tantas dificuldades no dia a dia. E como é que vamos pensar isso de uma maneira um pouco mais ampla? E qual é o reflexo disso, ao longo do tempo, na vida de cada um? Pensando um pouco no que o Tocha levanta aí como questão, eu penso assim, que na medida que eu posso romper algumas dessas barreiras, o nosso processo de civilização, que muitas pessoas chamam de civilização, em função de tantas deturpações no processo de estímulos que nós recebemos desde cedo, e o que nós começamos a fazer? A responder ao meio em termos de sobrevivência. E essas respostas que damos ao meio em termos de sobrevivência que vai formatando a nossa persona, a nossa personalidade. E muitas das nossas ações, elas são correspondentes ao meio, para nós ficarmos bem no filme, para que nós possamos nos sair bem de acordo com a nossa imagem. E aquela essência, aquela autenticidade,